Fala, galera da G-Fight, Diego Ribas, direto de Las Vegas, numa conexão com a Flórida. Maíra Chitara, feliz aniversário, hoje é seu aniversário, por sinal. Estamos gravando numa terça-feira e ontem, na segunda-feira, você, Chitara, se tornou o grande assunto aí do momento, por isso a gente vai fazer mais uma edição do Respondendo Fãs. Chitara, vamos lá. Vamos que vamos. A notícia... Esse furacão todo que aconteceu... Notícia ruim, né? E bem no seu aniversário. Esse furacão todo que aconteceu, você fez uma postagem. Primeiro me diz, quando você recebeu a notícia e como foi receber essa notícia da usada? Eu acho que eu recebi essa notícia, acho que tem uma semana por aí. Eu acho que mais ou menos. Não, eu tô com a cabeça um pouco ruim, eu não me lembro muito bem. E eu recebi da usada que eu tinha falhado no teste de doping. E aí eu falei, que isso? Como assim? Aí quando eu abri e vi a substância, eu realmente falei, fui pega. Porque é uma substância que eu realmente faço uso. Faz muito tempo que eu uso essa substância e eu sempre paro de tomar ela. Eu sempre paro de tomar esse remédio na segunda-feira. Um remédio que eu uso para TDAH. Para quem a galera está perguntando qual o medicamento que eu tomo, gente, eu tomo Concerta. É um medicamento que é o mesmo da Ritalina. Quem tem TDAH sabe, quem não tem, é um medicamento que é o mesmo da Ritalina. E eu uso ele faz muito tempo, só que eu tenho o hábito de usar e parar na segunda-feira da Fight Week. Uhum. E dessa vez não foi diferente, eu parei na segunda-feira da Fight Week, só que o meu corpo, eu não sei se foi a perca de peso, eu não sei o que aconteceu, que ele não metabolizou e pode ser que tenha, por falta de metabolizar, por falta da dieta, alguma coisa do estilo, não expeliu todo, mas a quantidade que foi pega foi uma quantidade irrelevante, que foi 0,000007, ou seja, foi nada pego na urina. Só que, como a gente sabe, as regras é que tem que ser 0,0. E é por isso que está dando todo esse bafafá. Tá, esse 0007 é o quê? Miligramas, picogramas? 7 nanogramas. Nanogramas, certo. E qual foi a substância? Ritalina, que é o desfenidato, né? Que é o desfenidato, certo. Vamos lá, agora as dúvidas que o pessoal está se perguntando bastante. Vamos lá, você já fazia uso desse medicamento, você acabou de mencionar, fazia um tempo, né? Quando você começou essa prescrição médica, como é que funciona o uso desse medicamento? É prescrição médica. Na verdade, eu tenho prescrição para usar ele faz muito tempo, mas que eu quis começar a usar faz, acho que 2, 3 anos que eu quis começar a usar. E para a galera entender, esse medicamento ele é um medicamento para déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou uma pessoa muito hiperativa, né, Diego? Você já sabe, né? Eu sou uma pessoa muito hiperativa. Se eu não fizer uso do medicamento, eu não paro, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo assistir uma televisão, eu não consigo estudar, eu não consigo treinar, porque eu realmente sou uma pessoa muito hiperativa e esse remédio me ajuda muito. E para que as pessoas entendam, esse medicamento, ele não ajuda na performance. E ele também não faz efeito em pessoas que não é TDAH. As pessoas estão usando muito, mas ele não faz efeito. Ele não aumenta a performance, ele não te ajuda em nada. Ele simplesmente é uma coisa que eu preciso tomar para acalmar minha hiperatividade, porque senão eu sou uma pessoa muito hiperativa. Mas por que ele é proibido, então? Ele não é aí que tá, ele não é proibido. Ele é só proibido em período de competição. Eu faço uso dele faz muito tempo, a usada sabe, o UFC sabe, a comissão atlética sabe, porque todas as vezes que eu luto eu tenho que colocar nos documentos. Ele não é um medicamento proibido, ele só é proibido no dia da pesagem e no dia da luta. Por isso que, ano passado eu apliquei o TUI. Aí ficou faltando alguns documentos, a usada me respondeu, eu apliquei o TUI. O TUI, para quem não sabe, gente, é o seguinte, o TUI é você faz uma aplicação para que eles possam te liberar o remédio para você tomar nos dias de competição, que é na sexta da pesagem e no sábado da luta. Então eu apliquei o TUI, só que eles me responderam falando que precisava alguns testes, alguns documentos, os quais ficaram faltando. E aí eu procurei médico, procurei alguns parceiros que eu sei que tem, que também é do UFC, que tomam o mesmo medicamento para me ajudar. Só que quando eu contactava os médicos aqui na América, quando falava que era usada, que era essas coisas, eles não queriam. Eles falavam, não, a gente não faz. Enfim, foi passando o tempo, nos dias da luta, eu fui passando o tempo, foi chegando próximo da minha luta, eu acabei focando na luta e não dei continuidade no TUI, né? Certo. E aí, eu não dei continuidade, eu continuei usando, eu uso medicamento faz tempo, né?
E aí eu acabei não continuando o TUI, mas ficou lá, ficou em aberto. Tanto que assim que terminou a luta agora com a Holly Holm, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu encontrei um médico no meio do processo da semana da luta, eu já tinha encontrado um médico, eu encontrei o médico, acabou a luta, eu fui fazer os exames, graças a Deus, eu procurei, assim que acabou a luta, eu procurei o médico, fiz todos os exames, fiz tudo, e deu tudo certo, que é os próprios exames que eu mandei para o UFC, mandei para a Ousada, e é por isso que eles sabem que eu não fiz o uso do medicamento, tanto pelo teste e tanto pelos processos que a gente fez dos testes, que comprovou que eu faço uso porque eu realmente preciso. Vamos lá, alguns pontos. Primeiro, explicar para o pessoal o estudo que ela mencionou, é o Therapeutic Use Exception, né? Que é o uso terapêutico, a exceção para uso terapêutico. Por razões médicas, determinadas situações você pode pedir, a Ousada avalia, no caso, libera ou não. Então, algumas perguntas, uma delas você já mencionou, mas só para frisar, a Ousada sabia, então, do uso do medicamento, já não é de hoje. Segundo ponto seria, você mencionou que essa substância só é proibida na semana da luta, ou seja, no exame randômico, um exame surpresa, se você estiver usando, não vai ter problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. Quando a Ousada chega aqui em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar todos os medicamentos que eu tomo, coloco em cima da mesa, eles anotam. No dia da pesagem, para a galera entender legal, tem um formulário que você preenche, que é da comissão atlética. Eles te perguntam se você toma algum medicamento. Naquele formulário eu coloco todos os medicamentos que eu tomo também. Ou seja, o UFC sabe, a Ousada sabe, todos eles já sabem que eu faço uso desse medicamento faz um bom tempo. E qual a diferença que essa substância na semana da luta faz, que não faria? Seria mascarar alguma outra substância? Não tem ele não tem nenhum efeito e ele não mascara nenhuma substância. O remédio ele tem efeito para quem é TDAH, então eu uso ele para hiperatividade. Por que digamos assim, que quando eu recebi a notícia da Ousada que eu faltava alguns documentos, eu talvez fui um pouco relapsa nisso, em vez de correr a fundo, talvez eu deixei passar, mas por quê? Porque na semana da luta, para mim, ele não faz tanta diferença. Porque eu tomo ele para hiperatividade. Então, na semana da luta, eu até gosto de estar hiperativa, porque você pensou você chegar na luta calma demais? Que é o que o remédio me dá. Ele me dá uma tranquilidade, ele me estabiliza para me poder focar nos treinos, ter uma vida mais segura em casa. Então, eu acho que eu deixei passar. Procurei médico, eu procurei vários médicos, várias pessoas, mas eu deveria ter sido mais firme nisso para poder não estar passando por isso agora. Eu fiquei curioso para saber o porquê. Desculpa, qual é o nome da substância de novo? É o mediofenidato que eu tomo, que é a Ritalina. Ele tem a Ritalina e o Concerta, mas eu tomo o Concerta, que é a mesma coisa, vai dar Ritalina. No final, todo mundo conhece como Ritalina. Mas esse é o nome do remédio, né? Mas a substância é... A substância é metilfenidato. Metilfenidato, tá. Eu fiquei curioso saber por que na semana da luta não pode. Ácido ritalínico. Tá. Certo. Só é proibido na semana da luta. A partir do momento que você recebeu, então, o comunicado da Ousada, a partir de agora, nessa última semana, quais foram os procedimentos? Você conversou com eles? Existe uma possibilidade? Quais são os passos a partir de agora? Então, primeiro passo, antes mesmo de eu saber que eu tinha pego no DOP, eu tinha enviado todos os documentos, já como eu te disse, que eu tinha encontrado o médico, enviei os documentos, e aí a gente enviou, e quando eu fiquei sabendo, eles me pediram mais uma multidão de documentos, e a gente enviou todos os documentos, e fez a entrada no TUI. Eu ainda não tive nenhuma confirmação, mas acredito que com a Ousada e com a UFC, eles entenderam que não foi o uso de uma substância que eu usei para melhorar minha performance e que eu não agi de má fé. Então, acredito que a Ousada e o UFC vai estar tudo ok. Agora, o que está pegando é a comissão atlética. Porque a comissão atlética, todo mundo sabe, é um órgão diferente. E eles ainda não deram o parecer dele, mas eu espero de verdade que eles acatem os meus documentos, as minhas coisas, assim como o UFC e a Ousada acatou. Porque 7 nanograma comprova que eu não fiz uso do medicamento e, é muito, muito pouco. Sem dúvida, se de fato a Ousada se manifestar positivamente através de um comunicado para eles, para a comissão atlética, eu acho bem possível.
Nesse momento, então, você está com advogado, existe a expectativa, então, de você não ser suspensa quanto a isso? Olha, eu estou muito na expectativa, como eu disse, eu quis me adiantar e falar com os meus fãs, porque eu acho que uma notícia dessa a gente não recebe por outros meios, né? E eu, em respeito a todas as pessoas que sentam na frente do sofá para me assistir, em todas as pessoas que tiram um minutinho do seu dia para ali comentar os meus vídeos, curtir os meus vídeos, para me mandar mensagem positiva. Então, eu quis dar essa notícia para as pessoas para que não saísse de forma torta ou que saísse coisa que não é verdade. Então, eu espero que a Comissão Atlética escute a usada, entenda que isso, eu tenho prescrição, que eu tenho médico, que eu tenho tudo, e que não me suspende, que nem dê minha luta como sem resultado. Realmente eu espero que isso aconteça. Certo, certo. É importante o pessoal entender aí no Brasil que existe nesse caso existe a possibilidade de punição e ou absolvição tanto da usada quanto da Comissão Atlética, são dois órgãos que trabalham de formas separadas. Exato. Há uma complexidade maior que existe aqui nos Estados Unidos, um profissionalismo bem maior do que a gente está acostumado em outras organizações. Exatamente. Dito isso, Chitara, bom, também existe, no caso de você não receber essa isenção, digamos assim, que a luta contra a Holly Holm, a vitória contra a Holly Holm por finalização, seja cancelada, vira um no contest, né? Então, estamos ainda nessa pendência em relação ao seu futuro próximo, né? Você estava aí na boca aí para disputar o cinturão, ou para disputar, ou para fazer mais uma luta no máximo. Tem alguma data, alguma expectativa de quando esse caso chega ao fim, quando existe uma resposta por parte da comissão? Na verdade, eu sei que tem uma audiência amanhã, onde eles vão tornar público e falar o veredito deles, né? Mas eu acredito que é cabível eu recorrer, então eu não sei se seria o veredito final. Eu sei que amanhã eles vão ter uma reunião e vão dizer o quanto eu vou pegar de suspensão, se vão me absorver ou não. A usada já se manifestou oficialmente que você não seria isenta, digamos assim? Então, eles me pediram todos os documentos, eu forneci todos os documentos, eu estou à disposição tanto da usada quanto da Comissão Atlética, quanto do UFC. Tudo que eles me pediram, eu dei e eles me mandaram que está tudo bem, que está tudo certo, os meus documentos, mas também ainda não me falaram se vão me absorver ou se não, mas eu estou muito otimista porque tudo que eles me pediram e me falaram, e eu sei que eles aceitam retroativo, então eu estou muito otimista com isso porque é uma coisa que eu fiz tudo que eles me pediram. Conversou com alguém do UFC, o Jeff? O Jeff é da usada, né? Mas alguém do UFC sobre isso? Conversou com eles? Na verdade, o UFC vem... Cara, eu só tenho a agradecer ao UFC, de verdade. O UFC está me ajudando muito nessa complicação que deu. O UFC está muito disponível para mim, assim. No momento que eu posso dizer que o UFC realmente está sendo uma mãe para mim, assim, me ajudando com todas as questões que eu preciso. Bom, amanhã, então, quarta-feira, teremos o resultado oficial por parte da Comissão Atlética de Nevada. Eu moro aqui em Las Vegas, vou ver se eu consigo passar lá amanhã. Por favor, deixa eu saber. Além disso, vamos lá, outro ponto aí para os fãs entenderem também. Eu acho que 2, 3 anos que a usada mudou o protocolo deles. Antigamente, no começo do trabalho da usada com o UFC, a usada informava, assim que o atleta era flagrado ou testava positivo para alguma substância, a usada fazia um comunicado oficial informando isso. Hoje é diferente, o atleta é informado e cabe a ele divulgar ou não. A usada só divulgaria, porque existe a análise do teste contra a prova, do atleta recorrer ou não, cabe ao atleta. No seu caso, você optou por esclarecer, antes mesmo de um possível julgamento, de uma contraprova, de recorrer, o porquê você optou por tornar isso público antes antes de todos os processos? Porque, Diego, como eu disse para você, eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho pessoas que gastam tempo me assistindo, eu tenho pessoas que gastam tempo curtindo, comentando as minhas coisas, eu tenho pessoas que realmente torcem por mim.
Então, eu acho Maíra Bueno, eu acho um absurdo as pessoas saberem por bocas de terceiros, pessoas que tiram tempo para mim. Então, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar aqueles que estão comigo, que torcem por mim, e eles saberem de mim o que está acontecendo. Porque você imagina se a comissão divulga e quantos julgamentos e quantas coisas, então eu estou dando oportunidade e estou me dando a oportunidade de esclarecer as pessoas que estão comigo que o mal entendido, não mal entendido, diga, porque eu tomo da substância, mas que não é droga, que não é um anabolizante, que não é uma coisa para melhorar a performance. Então eu acho que as pessoas que estão comigo, que torcem por mim, elas têm que saber disso e saber pela minha boca, porque eu gosto de ser transparente e honesta com as pessoas que estão comigo. Maravilha. Juridicamente falando, Chitara, você já conversou ou pesquisou, ou enfim, foi informada por equipe, por advogados, qual é o tipo de punição que você pode estar sujeito a receber? Sim, eu tô ciente que eu posso pegar 6 meses de suspensão, cabível a multa, que eu também não sei qual é ainda, e levar o não resultado, como se minha luta não tivesse sido válida, levar o anulamento da minha luta. Essas Ah, são o máximo é de 6 meses, não pode não chegar a 2 anos. Graças a Deus não, porque eu forneci, mais uma vez, eu forneci todos os documentos, eu abri a porta da minha casa, eu abri toda a minha vida, eu sempre relatei para a usada e para a comissão o que eu tomo, desde todas as minhas lutas eu sempre relatei, então isso contou muito ao meu favor, porque não fiz nada escondido, não fiz nada de má fé, e não foi uma quantidade, mais uma vez, não foi uma quantidade que prova que eu tomei nos dias que não poderia. Então, eu acredito que isso está fazendo ao meu favor. Mas poderia ser mais. Mas como eu estou sendo transparente, eu estou abrindo as portas da minha casa, as portas de tudo para que isso se resolva o mais rápido possível, eu acredito que isso está contando ao meu favor. Certo. Seriam, então, caso condenada, no máximo, então, 6 meses de gancho, retroativo da sua última luta foi no mês de julho, então você estaria apto a lutar no mês de janeiro, caso condenado e caso punida. Multa, 6 meses sem lutar, uma vitória anulada ou uma possível mancha no legado. O que mais te incomodaria dessas possíveis punições? Vou te falar de verdade, Diego. Isso já é suficiente para você ficar bem chateado, mas de verdade, do fundo do meu coração, se eu servir de modelo para as pessoas que estão me assistindo aí agora, se eu servir de modelo para as pessoas que acompanham a G-Fight, que acompanham a minha carreira, e mostrar que saúde mental pode ser tratada assim como você trata uma gripe, assim como você trata uma pneumonia, e servir de exemplo para que as coisas possam mudar, para que as pessoas possam ver seres humanos e não achar que a gente, porque tá ali perto do cinturão, ou que a gente é lutador, que a gente é incrível, que a gente não é. A gente também está sujeito a falhas, a gente também está sujeito a erros e a gente também está sujeito a coisas mentais. Então, se eu servir de exemplo para todas essas pessoas e essas pessoas puderem procurar ajuda, porque saúde mental tem cura, eu de verdade, para mim vale de alguma coisa, de verdade, Diego. Mas eu acho que eu já fui punida demais. Então, eu espero que de verdade, quem estiver me assistindo e que estiver passando por qualquer tipo de problema de saúde mental, por favor, procure ajuda, porque eu prometo para vocês que vocês podem ter uma vida feliz e saudável. Inclusive, foi até bonito seu discurso pós-vitória no octógono, a gente conversou sobre isso, você entrou nesse tema, que é super importante, super recente. Na verdade, a minha pergunta tinha sido qual dos fatores te incomodaria mais no caso de uma punição máxima, né? Seria a grana, ou perder uma vitória, ou ficar sem lutar? Tem Ficar algo sem que lutar, com certeza. Eu acho que eu estou muito na boca do cinturão, então eu acho que ficar sem lutar, com certeza, passaria muita gente na minha frente, porque essa categoria tem muita gente boa. E se ficar 6 meses fora, com certeza, muita gente passa na sua frente. 6 meses sem lutar, e aí, puta, ainda mais com a grande vitória da sua carreira Semana do no, lado. oficialmente anulada, né? Bom, duas perguntinhas para finalizar, Tara. Meio que vou fazer elas juntas. Existia, então, a possibilidade de você ter feito esse pedido, né, de uma isenção de uso terapêutico, e
E não foi feito, pelo menos até esse momento. Não, foi feito. Não foi feito até a sua luta contra a Holly Holm, certo? Não, eu dei entrada. Tá. Eu dei entrada, só que o que aconteceu foi o seguinte, eu dei entrada, bem antes da minha luta contra a Holly Holm, na verdade, Tá. Eu dei entrada na minha luta contra, eu acho que foi Stephanie Egger que eu dei entrada. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que eu dei entrada nessa época. Eu dei entrada e o que acontece? É uma bateria de exames e de testes que no Brasil não se trabalha assim. Então a minha psiquiatra, ela não conseguiu fazer. Então o que eu fiz foi procurar médicos aqui. E eu não consegui encontrar médicos aqui que fizesse isso. Mas eu tinha dado entrada, só que o que a usada me pediu foi mais coisas e mais testes, porque é uma bateria de testes e de exames. E aí, como eu não consegui, naquele momento, comprovar todas as coisas, eles me negaram o pedido do TUI e falaram que eu tinha que trazer mais provas. E nesse período eu fiquei trabalhando nas provas. Só que eu só fui conseguir uma médica que fizesse exatamente o que eles me pediram após a luta contra a Holly Holm. Certo, sua luta contra o Stephen Egger foi em agosto de 2022, então mais ou menos ali um ano. Exato, é mais ou menos isso. Então, e era justamente eu estou olhando a minha agenda eletrônica ali, que é a Glória, que ela sempre sabe tudo. Então eu vou olhando para ela, que ela vai me... Minha pergunta era com base nisso, vamos supor, já teve esse pedido em agosto, mas você já começou a fazer uso um pouco antes, né, de 2022. Já usava. Certo. E também tem o fato que me chamou a atenção quando você disse que parava na segunda da luta. Quem te falou que parando na segunda era ok, que era esse o dia ideal? Olha, eu vou falar uma coisa que a Glória vai brigar muito comigo, porque eu falei isso na entrevista passada. A minha médica, ela sempre falou para mim, Maíra, de 4 a 5 dias para sair do seu organismo. E aí, tipo, eu sempre trabalhei com essa margem. E aí, só que acontece que perca de peso, falta de comida, falta de água, isso faz com que o corpo não metaboliza, porque o corpo não trabalha. E aí, infelizmente, aconteceu isso. Sim, justamente na semana, o corte de peso, o corpo trabalha de uma forma diferente. Exatamente. Você aperta na dieta, muda até a intensidade do treino, desidratação. Exatamente. Certo. Bom, para finalizar, então, com base nessas últimas duas perguntas que eu te fiz sobre o pedido do TUI, sobre parar de tomar na segunda, na segunda-feira da luta, com base nisso que passou, essa experiência agora, que tomara que tudo seja resolvido em breve, né, amanhã, no caso, existe alguma lição a ser tirada, talvez melhorar a sua assessoria de alguma forma, assessoria médica ou até jurídica em relação a esse tipo de coisa? Existe alguma lição a ser tirada? Com toda certeza. Na verdade, eu acho que eu não vou falar ninguém, assim, Diego, eu posso te dizer que eu procurei médico aqui nessa América. Olha, meus amigos, meus parceiros de treino, as pessoas que eu procurei psiquiatra que pudesse fazer isso nessa América, mas eu procurei. Só que quando eles ouviam falar que era teste, que era pausada, é complicado. Nos Estados Unidos não é como no Brasil. É complicado. Alguns médicos não querem se comprometer porque não me trata há muito tempo, entende? E eles precisam de tempo me tratando para poder me entender. Aqui ninguém vai, tipo, te dar um diagnóstico ou te fazer um teste sem te conhecer, sem te tratar há um bom tempo. E aí eu posso dizer que eu procurei. Mas talvez, quando chegou próximo da luta, como eu te disse, que eu encontrei o médico, talvez eu tivesse ter tido mais... mesmo treinando, perdendo peso, talvez eu tivesse que abrir mão de algumas coisas e correr atrás disso, porque são testes diários, entende? São testes, tipo, que você tem que estar lá, que você tem que ir no consultório, que você tem que fazer coisas, e talvez estava tão próximo da luta que eu não quis focar nisso. Então, eu acho que trabalhar no que tem que ser trabalhado é o que fica para mim porque eu tinha duas opções. Ou eu focava nos testes ou eu focava na minha luta. E aí eu preferi focar na luta, entende?
Então, se eu dizer que eu errei, eu não acho que eu errei, mas talvez eu pudesse, de alguma forma, colocar alguém trabalhando mais para mim sobre isso, porque até então eu não tinha empresário, era eu e a Glória, era só eu e a Glória procurando, eu e a Glória fazendo as coisas, então era um pouco cansativo. E agora eu arrumei um empresário, eu arrumei pessoas para fazer isso, e eu acho que nisso que eu aprendi, eu deleguei funções para as pessoas me ajudarem. Maravilha, muito obrigado aí por atender a gente no meio do furacão, né? Logo no seu aniversário. E vou, como de costume, vou te deixar em tela cheia aqui e pedir para finalizar o vídeo para você mandar um recado para os fãs do G-Fight. Resumir o que você, na verdade, o que você quiser falar, o recado que você quiser, a mensagem que você quiser mandar para os fãs, o que eles podem esperar desse caso todo que aconteceu, talvez uma possível lição, talvez uma possível mensagem, ou talvez o que você achar melhor. Fala, galera da G-Fight, Maíra Chitara aqui. Olha, eu não vou dizer que é uma lição, alguma coisa, porque eu acredito muito em Deus e eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu acredito que isso pode ajudar muita gente, o que está acontecendo comigo agora, porque saúde mental sempre é uma coisa que, desde que eu tive problemas, é uma coisa que eu bato, que é muito importante. As pessoas não gostam de falar, elas se envergonham porque elas acham que, por algum motivo, as pessoas vão criticar, ou as pessoas vão rir, vão achar que a pessoa é louca, vão chamar as pessoas de louca. Então, por algum motivo, as pessoas não procuram tanto saúde mental, não procuram tanto socorro, assim dizendo, para a saúde mental como para as outras coisas. Então, se a gente pode tirar alguma coisa de bom disso, porque a gente aprende mesmo quando acontece erro com as pessoas, mesmo quando acontece coisas ruins com as pessoas. Então, eu gostaria que, através da minha vida, você que estiver me assistindo hoje, procure ajuda, procure se tratar da saúde mental, porque não é vergonha para ninguém, e eu garanto para vocês que vocês podem ter uma vida mais tranquila e mais saudável e muito mais feliz, que não é vergonha, todo mundo passa por problemas na vida, e esse é apenas mais um problema que a gente pode, com certeza, resolver e viver bem, viver feliz.